No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 passos, um guia completo de como melhorar de uma vez por todas a sua técnica de execução de qualquer um dos 3 principais levantamentos, seja agachamento, seja supino ou seja levantamento terra. Fala galera, aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, sou atleta e treinador de powerlifting, posto conteúdo toda semana sobre treino de força no geral nas minhas redes sociais. E se você estiver procurando um treinador ou então um programa de treino pronto para seguir, vou deixar todas as informações aqui no link da descrição como eu posso te ajudar. Bom, vamos lá então realmente para o conteúdo de hoje, ok? Falando sobre melhorias técnicas, como de fato corrigir um problema da sua técnica, como de fato otimizar e tornar a sua técnica um pouco mais refinada. Mas antes de a gente começar, um ponto que é muito importante também a gente entender. Não importa quanto tempo você treina, não importa o quão experiente você é, o quão avançado você é, se você já é atleta ou não é atleta, se você já ganhou vários títulos ou ainda não ganhou nenhum título, não importa, tá? Todas as pessoas estão no mesmo barco, que é o quê? Uma constante busca pela melhoria técnica. A gente nunca fica 100% satisfeito, a gente sempre quer melhorar alguma coisa, a gente sempre quer otimizar alguma coisa e muitas das vezes pode acontecer de você de repente melhorar algum ponto e aí ao longo do tempo outro ponto, de repente outra parte da sua técnica ficar mais comprometida e você focar mais naquela parte ou alguma coisa do tipo. Então tá tudo certo, você estar buscando uma melhoria técnica, isso não tem nada de errado, inclusive mostra bastante sabedoria da sua parte, que é o que? Tentar melhorar no treinamento, que é essa justamente a intenção. E bora lá então, eu comentei com vocês que eu tinha separado 3 passos, digamos assim, pra gente colocar aqui nesse vídeo, pra gente entender um pouco melhor como melhorar a técnica e vamos começar então já com o nosso primeiro passo. Analisar o que precisa de fato ser melhorado. Isso significa que você vai ir pra academia, você vai gravar a sua execução de diferentes ângulos, de frente, de costas, de lado, o máximo que você conseguir. Vai tentar reunir o máximo de dados, digamos assim, seja vídeos mais antigos ou vídeos que você gravou na academia nesse momento que você foi, não importa, você vai sentar, você vai começar a olhar os seus vídeos e você vai se analisar minuciosamente para entender o que é que não está dando certo, qual que é o ponto que precisa ser melhorado, para que assim encontre as fraquezas, digamos, do seu levantamento e também de repente grupos musculares envolvidos ou então o que você precisa de fato melhorar na sua técnica. E eu sei que essa dica ela pode parecer muito óbvia, mas ela é essencial. Tem várias pessoas por aí que ficam falando: Léo, o meu agachamento não é técnico, nossa, o meu supino não tem uma boa técnica, o meu levantamento terra não tem uma técnica boa. Mas por que não? Qual o ponto que tem que ser melhorado? Porque a abordagem, por exemplo, para você corrigir uma dificuldade de amplitude no agachamento é diferente de uma abordagem para, sei lá, corrigir o trajeto da barra, etc. Então, dependendo da sua fraqueza, digamos assim, da sua dificuldade no lift, a abordagem ela pode e vai ser diferente. Para exemplificar aqui, eu vou mostrar para vocês 3 dificuldades que eu já tive nos meus treinos, algumas delas eu ainda tenho e estou tentando corrigir. Primeiramente, falando sobre o squat, sobre o agachamento. A minha maior dificuldade, na minha visão em relação à técnica, é que quando começa a ficar pesado, eu tendo a perder um pouco meu tronco. Meu tronco ele inclina muito para frente, meu quadril sobe bastante e tanto que quando acontece algum movimento de falha, por exemplo, no meu agachamento, eu não estou fazendo, por exemplo, movimento de subida e aí falhou, eu simplesmente desço como algumas pessoas fazem. Eu simplesmente perco meu tronco e a barra ela cai para frente. Então eu me inclino, é como se fosse cair se não tivesse as travas de segurança. Isso já indica então que essa seria a parte que eu gostaria de melhorar na minha técnica. Quando a gente fala do supino, atualmente eu estou bem satisfeito com a minha técnica e não necessariamente eu quero melhorar algo específico dela por estar fazendo algo errado. O que eu quero é simplesmente cada vez melhorar mais o meu arco, a sincronização do leg drive, etc. Mas isso não considero necessariamente como um erro, ok? Eu quero apenas melhorar, digamos que já está bom. Mas uma das coisas que eu considerava um erro e eu foquei bastante em melhorar era o trajeto de barra. Eu sentia que era muito inconstante, cada repetição descia diferente, às vezes batia aqui, às vezes mais em cima. Eu achava às vezes que descia muito para baixo e aí os cotovelos ficavam muito fechados. Então eu queria melhorar o trajeto de barra e posição de cotovelo. Outros possíveis erros que poderiam acontecer, você levantar o glúteo do banco sempre que você vai fazer um leg drive, por exemplo, ou então de repente a pausa ser muito curta, ou alguma coisa do gênero. Falando sobre o levantamento terra, a minha maior dificuldade técnica, que é também um dos pontos que eu ainda estou tentando corrigir, e pode ser que na verdade, digamos que eu nunca corri a 100% e eu fique 100% na minha jornada de powerlift tentando melhorar um pouco isso e eu vou colhendo os benefícios de forma gradual, e tá tudo bem. Mas enfim, qual que é o problema, né? É uma perda de tensão na parte superior das costas e também talvez da região lombar quando eu faço a arrancada no deadlift. Então eu comprometo um pouco a postura na arrancada e isso pode ser também causado de repente por uma impaciência para tirar a barra do solo, ou seja, querer fazer tudo muito rápido. Enfim, tem algumas teorias aí, mas no geral esse seria, digamos, o problema. Outros possíveis erros poderiam acontecer, outros problemas técnicos, né? Você poderia de repente subir o seu quadril primeiro, você poderia de repente, sei lá, dobrar os seus braços, você poderia ter dificuldade de tirar a folga da barra, enfim, entenda que a gente está falando de
alguma coisa que é realmente relacionada à sua técnica. E não necessariamente uma fraqueza no sentido de falta de força apenas, no caso, né? Então é importante a gente entender isso. Por exemplo, Léo, a minha dificuldade técnica é que quando eu vou fazer um supino pesado eu falho no lockout. Pô, isso às vezes não é uma dificuldade técnica, é só uma característica sua, sabe? No levantamento terra, a minha maior dificuldade é para tirar a barra do chão. Às vezes não é técnica, às vezes é só uma característica do seu movimento e tal. Então lembre-se, a gente está falando aqui de melhorias técnicas, que podem sim estar ou não ligados ao ganho de força, mas no geral certifique-se disso, tá? A gente está falando de técnica aqui mesmo. Padrão de execução, padrão de movimento, etc. Que normalmente também acaba mudando quando começa a ficar pesado. Então, por exemplo, se você está acostumado a fazer um movimento com mais facilidade quando está leve, começa a ficar pesado, compromete muito a técnica, é mais ou menos isso que a gente está falando aqui hoje. Passo número 2, escolher ao menos uma variação e um acessório para trabalhar esse ponto específico que você precisa melhorar. As variações no powerlifting nos permite trabalhar alguma parte mais específica do movimento, ou então de repente um grupo muscular mais específico que interfere naquela fase do movimento com mais facilidade, sem causar tanto desgaste, sem ser tão estressante para o seu corpo. E isso tudo pode nos ajudar na correção técnica. E essa variação que eu estou comentando, eu recomendo que você faça ela em um dia secundário. Por exemplo, você vai fazer um agachamento principal, o seu agachamento normal, competitivo, por exemplo, pesado, na segunda, e aí lá por quinta ou sexta-feira você pode colocar essa variação de agachamento focado mais em melhoria técnica. E o acessório que eu falei pode seguir uma lógica parecida, mas você pode colocar em qualquer um dos dias sem problema nenhum, mas que também vai tentar, digamos que, atingir uma parte do movimento ou um grupo muscular específico que vai ser relevante para essa melhoria técnica. Vou utilizar aqueles mesmos exemplos que eu dei pessoal no começo do vídeo para vocês entenderem um pouco mais o que isso significa na prática. Exemplo, o meu agachamento, quando começa a ficar bem pesado, eu chegando bem perto da falha, sinto que meu tronco cai um pouco para frente, meu quadril sobe um pouco antes, enfim, eu perco essa tensão. O que eu acredito que seja o problema aqui? Não é uma coisa que é só eu pensar, Léo, só você pensar no inclinar o tronco, não é exatamente isso, tá? Tem a ver principalmente com balanceamento de grupos musculares, força, fraqueza, etc. O que eu identifiquei? Eu fiquei muito tempo agachando com faixa de joelho no powerlifting. Comecei competindo no powerlifting com faixa de joelho. Isso fez com que meus quadríceps não precisassem ser tão altamente ativados, por exemplo, para sair do buraco, diferente, por exemplo, da joelheira, que realmente é 100% força sua. Não tem aquela força elástica, aquele rebote que a faixa de joelho nos permite e nos ajuda. Então, meus quadríceps ficaram, de certa forma, digamos, um pouco fracos, digamos assim, e eu preciso provavelmente fortalecer mais eles para que eu não precise compensar com as minhas costas, porque quando eu falo no meu tronco inclinar, eu sinto realmente fazendo bastante força com as costas, como se estivesse fazendo um good morning, digamos assim. Então é uma dificuldade que eu acredito que vai melhorar quando eu fortalecer bem os meus quadríceps, e é nisso que eu gostaria de melhorar. O que eu decidi então fazer? Eu decidi fazer no dia secundário, focar em um agachamento com barra alta, um agachamento high bar. Por quê? No agachamento high bar, se eu inclino muito meu tronco para frente, a barra vai cair, porque ela já está aqui em cima. Então me pune muito fácil se eu não controlar bem o tronco, e ela aumenta a flexão de joelho, ou seja, aumenta o ênfase de quadríceps. Poderia utilizar outras variações, como por exemplo um agachamento com pausa, para trabalhar bem essa transição ali da fase final do movimento para concêntrica, manter a estabilidade, a rigidez. Poderia trabalhar de repente um tempo squat, que é por exemplo uma descida lenta. Poderia trabalhar várias outras variações. Eu optei pelo high bar, por quê? Principalmente porque eu vou ter esse benefício que a gente está falando e não agride tanto os membros superiores. Quando eu faço muito agachamento low bar na semana, tende a ser mais dificultoso para o meu ombro, meu braço começa a doer e tal. Então, por exemplo, a decisão do high bar também levou isso em consideração, e você também deve levar, porque é mais confortável para você, o que você acha que encaixa melhor para a sua individualidade e tudo mais. De acessório, eu poderia colocar, por exemplo, um agachamento búlgaro, um leg press, uma cadeira extensora. Eu optei por colocar um belt squat, que foi uma máquina que eu comprei recentemente, e aí, como eu acabei de comprar, eu coloquei ela no plano e encaixa bem, porque é um agachamento que basicamente não tem sobrecarga na coluna, então eu consigo trabalhar realmente os inferiores, especialmente os quadríceps, de uma maneira mais isolada, parecido com esses outros acessórios que eu falei. No bench press, no supino, lembra que a minha dificuldade que eu tinha comentado com vocês era o trajeto de barra? O que eu optei para melhorar com a variação foi principalmente o tempo bench press, ou seja, o supino com a descida lenta. Isso fez com que eu tentasse concentrar mais a questão de consciência, desenvolver consciência corporal e intenção no movimento durante essa execução, durante essa variação. Isso fez com que quando eu fosse para o meu supino competitivo, para a variação normal, digamos assim, a excêntrica normal, eu tivesse
facilidade com o trajeto de barra. Não foi algo que eu melhorei de um dia para a noite, eu fiquei praticamente 2023 o ano inteiro fazendo tempo bench press, mas hoje eu já me sinto confortável de não colocar mais essa variação no treino e conseguir ainda ter os benefícios que eu consigo com ela, ou seja, conseguir realmente automatizar melhor essa técnica. De repente, se você tem dificuldade com a pausa no supino, acreditar uma pausa longa pode ajudar. Se você tem dificuldade de repente em acertar onde você toca a barra, assim como o tempo bench press, você poderia talvez dar um larsen press ou algumas outras variações. Quando você de repente erra, você é altamente punido. Enfim, tem várias variações e não tem como eu falar exatamente aqui qual utilizar para cada problema, porque existem inúmeros problemas, entende? Então o que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês é o que? Vocês têm que se autocriticar, vocês têm que praticar essa reflexão. Cada caso é um caso. Se você tiver de repente dificuldade, identificou que precisa melhorar e não sabe como, coloca aqui nos comentários, de repente a gente troca uma ideia, ou então fique à vontade para me contatar no Instagram, pedir informações de repente sobre minha consultoria. De repente eu posso montar um plano para corrigir os seus pontos fracos, corrigir sua técnica, sem você necessariamente ter que ficar se preocupando excessivamente e tal. Mas enfim, sobre o supino, eu não necessariamente escolhi um acessório para melhorar essa parte técnica, porque no supino geralmente, quando a gente fala de uma parte técnica, um erro técnico, não está muito ligada à força muscular, digamos assim, está mais a consciência, mais a automatizar uma parte do movimento. Então eu faço acessórios, estava fazendo paralela, crucifixo, às vezes no halter, coloco no plano sem problema nenhum, mas não necessariamente eu coloco eles pensando em melhoria técnica e mais realmente na hipertrofia e tal. Agora vamos falar então do deadlift, levantamento de terra. Eu tinha usado o exemplo, que a minha maior dificuldade técnica é um arredondamento muito grande das costas, principalmente quando eu vou tirar a barra do chão, que tira ela muito rápido, com as costas mais arredondadas, aí chega no lockout já está mais difícil. Então, assim, o que eu optei por melhorar, para melhorar isso, Eu testei primeiramente o levantamento de terra com pausa logo ao tirar a barra do chão. É uma técnica formidável, é uma variação formidável para melhorar a técnica nesse aspecto, mas eu sentia dores na lombar quando eu fazia muito pesado, eu fazia por muitas semanas essa variação. Então, a variação que eu tenho optado ultimamente para fazer é o levantamento de terra com a pegada de snatch, que eu pego a barra com a pegada super aberta. Eu até fiz um vídeo no canal recentemente sobre, vocês podem conferir, e aquilo ali ajuda bastante com a tensão na parte superior das costas, ter mais paciência no chão e tal. Então perceba que quase sempre a gente vai ter mais uma opção de variação e a gente pode optar no que é mais confortável, que a gente prefere, tal, igual eu falei ali no agachamento. Em relação ao acessório, que eu determinei para melhorar, eu escolhi o levantamento de terra romeno com halteres. Poderia ser outras variações, poderia ser um stiff, poderia ser aquele banco romano. Eu gosto muito do banco romano, mas é que não tenho aqui. Talvez uma elevação pélvica, sabe? Depende muito da sua dificuldade, mas a grande questão é tentar ter essa ideia de, escolher uma variação para melhoria técnica e um acessório que vai contribuir nessa variação ou contribuir na hipertrofia de grupos musculares que vai poder ajudar nessa melhoria técnica, faz muito sentido, sabe? É um plano muito legal, eu acho que funciona muito bem. E eu indico escolher, digamos assim, apenas uma variação. Por quê? Porque senão vai virar uma salada de fruta, onde você já não vai saber o que está dando certo, o que não está dando certo, talvez o treino vai ficar não tão específico. Então imagina se eu tivesse acrescentado no meu treino o agachamento high bar em um dia, e aí no outro dia o high bar com pausa, e no outro dia o low bar com descida lenta, e no outro dia, sabe, ou tudo junto, fica tudo muito confuso. Eu acho que é melhor focar em uma coisa e fazer ela muito bem feita com intenção. Lembre-se disso, tá? O acessório, a variação que você está fazendo, no caso, mais específica, tipo um agachamento com pausa, um agachamento high bar, um levantamento de terra com pausa, um tempo bench press, etc. Tem uma intenção. Se você fazer de qualquer jeito só para levantar o peso, provavelmente não vai funcionar. Então lembre-se do porquê você está fazendo aquela variação e tenta colocar essa intenção, essa consciência durante a execução dessa série. Agora a gente vai para o nosso terceiro passo, e eu acho que é onde as pessoas mais erram, porque tudo isso que eu falei agora é lindo de fazer, é massa de fazer, é rápido de fazer, mas agora o terceiro passo realmente não é para qualquer um, que é o passo de ter paciência. Tenha paciência. Salvo as exceções de erros técnicos onde a gente consegue corrigir apenas falando, apenas lembrando e tal, normalmente o que acontece é o quê? Aquele erro técnico ele acontece porque você já está com aquele hábito de repente fazer daquela maneira e você precisa automatizar o contrário, ou então você precisa fortalecer algum grupo muscular específico ou alguma parte do movimento específico e tal, e isso tudo leva tempo, porque o ganho de força, o ganho de hipertrofia, a automatização da técnica é algo mais crônico, não é de uma semana para outra, não é de 2 semanas para outra, às vezes pode levar meses ou talvez até anos. Agora falando anos, eu acho que vocês ficaram um pouco mais de pavor, mas cara, pode às vezes acontecer, tá? Você
né? De repente não é tão constante no treino, ou talvez a melhoria que você está buscando é algo que ela vai necessitar muito treino, porque é uma característica da sua individualidade fazer daquela maneira, e aí você tenta ir refinando, tenta, digamos que, tentando melhorar a sua técnica individual. Tá tudo certo com isso. Por exemplo, no agachamento, normalmente a dificuldade é para sair do buraco, né? Dificilmente a gente vai, por exemplo, ter alguém que vai falhar quando falta isso aqui para esticar o joelho, sabe? Então, às vezes o ponto de dificuldade da técnica, do movimento em si, ele é o mesmo durante quase que toda a sua carreira do powerlifting, tá tudo certo com isso, nada de errado, que nem eu falei no começo do vídeo. Tá, mas enfim, tenha paciência, tá? Esse é o grande tema, esse é o grande terceiro passo. O que eu recomendo é o quê? Fez essa análise técnica, escolheu uma variação, escolheu um acessório, mantenha essa estrutura do treino praticamente igual, esses exercícios, tentando progredir a cada semana e tal, por pelo menos 5 semanas, que seria mais ou menos ali um bloco. Porém, idealmente, eu gosto de fazer pelo menos 10 semanas, ou seja, algo perto de 2 blocos, porque daí eu consigo ter uma progressão um pouco melhor, dá mais tempo pra gente progredir, já que normalmente quando a gente faz uma variação nova, um acessório novo, a gente não sabe ainda o peso que a gente vai levantar, como vai ser o nosso desempenho, então a gente pode, digamos que, perder as primeiras semanas tentando encontrar a carga ideal, como que se executa e tal. Então dê ali pelo menos algo perto de 5 a 10 semanas para você dominar aquela variação e colher os benefícios dela. Após esse período, continue se gravando, lógico, durante esse período na verdade, e aí após esse período fica analisando, pô, melhorei, não melhorei, foi dentro do esperado, não foi dentro do esperado, houve uma melhoria, mas ainda não está 100%, pô, de repente repete o que está dando certo, você só precisa talvez de mais tempo, ou talvez não teve nenhuma melhoria, não, Léo, estou fazendo essa variação aqui, optei por essa estratégia, não está melhorando, realmente eu acho que decidi errado nessa variação, pô, testa uma diferente, testa de repente outra, e talvez outra vai encaixar melhor para você, vai ser mais confortável, mais eficiente, ou então você nem sabe, pô, Léo, achei que esse era o meu problema e eu acho que não é, eu acho que esse outro aqui. Pô, tranquilo, vai lá, faz outros testes, é tudo uma questão de teste, ok? Isso que é importante a gente definir também. A gente nunca vai acertar de primeira, provavelmente, e também não é uma obrigação. Lembre-se que a gente está treinando, como o nome diz, é para treinar, é para praticar, é para melhorar, para aprimorar a sua habilidade. Não é como se fosse uma competição em si ou uma coreografia perfeita ou algo assim, não. O treino é feito para, como o nome diz, treinar. E bom, galera, é isso aí então pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e agora eu quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários qual que você acha que é o erro técnico que você mais comete, qual que é o seu plano para você melhorar, quer me ajuda, de repente, para criar esse plano, comenta aqui que eu vou responder todos vocês, fechou? É isso aí então, e também não esquece de deixar um feedback, curtiu esse vídeo aqui, não curtiu, tem alguma sugestão? Coloca também nos comentários aqui. Deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos. É isso aí, valeu!